Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o excelentíssimo Sr. Dr. João Golão, cumprimento também o Dr. Manuel Cardoso, Srs. Deputados, excelentíssimos convidados, sejam todos bem-vindos a este Parlamento. E, de facto, o Partido Chega e todo o meu grupo parlamentar acompanha com muita atenção e com muita preocupação todo o trabalho realizado na prevenção e tratamento dos comportamentos aditivos, porque sabemos bem das dificuldades que todos os técnicos envolvidos, e vejo que muitos estão aqui hoje, os técnicos envolvidos neste combate, as dificuldades que eles sentem devido à dureza do flagelo das drogas e o que custa combater este flagelo nas ruas. Mas também a falta de recursos e a falta de responsabilidade pelo Governo, porque foi aqui dito muito bem que existe um plano para ser aprovado de 2021 a 2030, pois estamos já em dezembro de 2022 e esse plano continua a não ser aprovado. Portanto, alguma coisa está a falhar, ou é o Governo que não tem a devida responsabilidade e dá a devida atenção e o devido cabimento orçamental a este assunto, ou então andamos todos distraídos e andamos aqui a fazer relatórios para que depois não tenham efeito prático nas nossas ruas. Este relatório de 2021 sobre a situação do país em matéria do álcool identifica uma coisa que para nós é muito grave e preocupante, que é o consumo do álcool, principalmente nos jovens, o aumento deste consumo. E, portanto, podemos dizer, sem nenhum problema, que, de facto, as aulas de desenvolvimento e cidadania falharam. Falharam porque estas aulas estão nas nossas escolas desde 2017, desde 2017 que está dentro destes programas, ou se estaria supostamente dentro destes programas de cidadania e desenvolvimento, o combate à toxicodependência e ao alcoolismo, e de facto o que vemos é exatamente o efeito contrário. Portanto, as aulas de desenvolvimento e cidadania, o melhor é que acabem já, porque não estão a provir nenhum absoluto efeito. Mas, aproveitando a presença do Dr. João Golão, que reconhecemos ser um dos maiores especialistas mundiais nesta área, nas questões dos consumos abusivos, pensamos ser da máxima importância pedir-lhe para nos falar sobre as consequências do aumento do álcool, deste aumento do álcool nos jovens, principalmente nos jovens com idade inferior aos 21 anos. Ora, Sr. Doutor, em relação aos consumos em contexto recreativo e a perda de controle que muitas vezes estes consumos trazem, quais são as consequências que eles trazem para os nossos jovens e para toda a sociedade? Falo especificamente nas consequências das alterações de consciência e no que isso tem como consequência os comportamentos de risco na esfera não só da sexualidade e no aumento das infecções sexualmente transmissíveis. Falou aqui que continua a haver uma persistência de diagnósticos de VIH com o consumo de álcool e com a toxicodependência, mas também na gravidez na adolescência e também depois na entrada no consumo de outras substâncias psicoativas que se pode fazer por esta via. E também a relação do álcool com os comportamentos violentos, nomeadamente com a ligação com a violência doméstica, que existem cada vez mais reportes de violência doméstica perpetrada por jovens dentro das suas famílias, porque poderá ter ou não a ver com o consumo de álcool e também com a prática de outros crimes violentos. E, obviamente, também deixar aqui uma nota em questão sobre a opinião do Sr. Doutor da relação deste aumento de consumo de álcool nos jovens com a saúde mental nos jovens. A saúde mental nos jovens é algo que nos tem vindo a preocupar grandemente no nosso país, tanto pelo facto de termos atravessado 2 anos pandémicos, como também pelo facto do regresso à normalidade. Os jovens têm sido um dos grupos que mais têm dado alertas no campo da saúde mental e gostávamos de saber a sua opinião, como é que isto se transecciona com o consumo do álcool e de outras substâncias psicoativas. Porque, de facto, a realidade não engana. Eu desafio todos os presentes para saírem à noite, irem a alguma das nossas cidades, visitar os locais de diversão dos nossos jovens e, de facto, o que vemos é um enorme consumo de álcool por parte das faixas etárias mais novas e, muitas vezes, o não cumprimento da legislação que está em vigor, mas que, lamentavelmente, não é cumprida. Finalmente, perguntar sobre os recursos humanos e materiais para o combate ao flagelo das drogas em Portugal. Sr. Doutor, são suficientes? Não são suficientes? O que é que está a faltar? Em que é que o Governo pode ajudar as organizações neste sentido em Portugal? E o que é que falta fazer para, de facto, podermos
ter um efetivo combate ao flagelo das drogas nas nossas ruas. Porque, na nossa opinião, nós estamos aqui também na presença de uma verdadeira pandemia, que os partidos aqui presentes, alguns deles até, se preparam para fazer aumentar o consumo da substância do cannabis, que foi uma das substâncias alerta que deixou aqui pelos números que fez na sua apresentação. Preparam-se para apresentar projetos de legalização ou liberalização destas drogas ditas mais leves e, portanto, também gostaria de saber a sua opinião frontal. Se não responder, Sr. Doutor, a nenhuma das minhas outras perguntas, por favor, responda a esta. Qual é a sua opinião sobre a legalização da cannabis em Portugal? O que é que isso vai trazer como consequência para os nossos jovens? Esta, para mim, é a pergunta mais importante e que neste momento tem mais sentido. Muito obrigado. Obrigado. Esta é a dúvida de $1 milhão. Os maiores especialistas mundiais. Confesso que assisti a várias dessas sessões e saí com a mesma perplexidade com que entrei, porque hoje em dia continuamos a encontrar estudos para tudo e para o seu contrário. A evidência científica não é, do meu ponto de vista, suficiente para optar claramente. Permitam-me, enfim, a bravata, eu que dediquei toda a minha vida profissional ao tratamento e ao esforço para reduzir os impactos do uso de drogas na população portuguesa, não encontro um caminho de eficácia nessa legalização. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. João Golão, senhores deputados, senhores convidados, sejam bem-vindos mais uma vez a este Parlamento. De facto, a situação do combate à toxicodependência e às adições em Portugal está a viver um mau momento. A própria apresentação do Dr. João Golão na audição prévia deu-nos nota exatamente disso. Disse-nos que, só para resumir alguns dos pontos que me preocuparam mais, que está a aumentar a prevalência do consumo da cannabis dos jovens, que tem subido o número de overdoses, que 3/5 de jovens consomem diariamente cannabis e que há um maior agravamento no grupo das mulheres, no grupo feminino, que persiste o contágio e a positividade do VIH associado à toxicodependência, que existe mais risco de toxicodependência, que aumentou o consumo de binge, que existem valores mais elevados desde 2009 de mortes associadas por overdose com opiáceos, e que as mortes por acidentes de viação sob o efeito do álcool e o número de intoxicações alcoólicas também voltaram a aumentar em 2021, o que não aconteceu o ano passado. E, portanto, nós vemos aqui que, de facto, as promessas que vêm tendo sido feitas por este Governo, que está em funções há 7 anos, não têm sido cumpridas. Não sublinhamos e apoiamos e subscrevemos a pertinência do requerimento do PCP. O Partido Chega não inviabiliza requerimentos nem iniciativas legislativas pela sua origem, analisa a benevolência dos temas e a substância do que está proposto e vota de acordo, e por isso acompanhamos o Partido Comunista Português sem qualquer tipo de preconceito, mas de facto percebemos que o Ministério da Saúde, pese embora de facto ter mudado de equipa, ter mudado o ministro, ter mudado a tutela, não tem vindo a dar a devida atenção a este tema. Compreendemos que seja difícil dar atenção a este tema quando tem o Serviço Nacional de Saúde em pré-ruptura, quando o próprio INEM também não consegue garantir os tempos de emergência médica, quando existe caos nas urgências em todo o país, quando 1.400.000 portugueses não têm médico de família, quando temos conselhos de administração de hospitais de fim de linha a serem demitidos, quando o CEO recentemente empossado veio dizer para a comunicação social que não tem bem certeza quais são as suas competências na saúde, ou quando tem serviços de urgência a fechar por todo o país, entre pediatria, ortopedia, anestesia, urgência geral, etc. Portanto, percebemos que o Sr. Ministro o Sr. Ministro a semana passada veio dizer que, quando tomou posse, que veio encontrar um cenário mais preocupante do que aquele que estava à espera e, portanto, compreendemos que ele não esteja a dar a devida atenção a este tema tão problemático e tão importante que é o combate na toxicodependência e das adições. Peço desculpa.
Mas, de facto, é importante que o faça, urge que seja feito, instigamos o Governo e o Partido Socialista a dar atenção a este assunto. Da nossa parte, subscrevemos, como já disse, o requerimento do PCP, estamos dispostos a receber aqui a Sra. Secretária de Estado da Saúde e o Dr. João Golão novamente para poder partir pedra neste assunto. Tomámos também boa nota da posição que nos indicou já na sua primeira intervenção e nada mais tenho a dizer, senão que nos preocupamos com este assunto e estamos atentos ao que se está a passar no Governo e no país. Muito obrigado.